A razão é a capacidade intelectual do homem. O que isso significa? É uma espécie de capacidade natural que o ser humano possui de compreender aquilo que nós chamamos de verdade. Verdade. Tá? O que é uma verdade? Uma verdade é algo que nós alcançamos quando essa razão, ou seja, essa capacidade intelectual, consegue se adequar a algum ponto da realidade. Então, por exemplo, quando eu pego esse objeto e mostro para vocês e pergunto o que é, e vocês me respondem uma xícara, né? Vocês não responderam que isso daqui é uma xícara apenas porque vocês estão vendo a forma sensível do objeto, mas é porque vocês intelectualmente, racionalmente, concebem o que é uma xícara. Então, tem uma adequação entre isso que está dentro de vocês, que nós estamos chamando de razão, ao objeto. Quando há essa adequação, você captou uma verdade. Então, veja, o ser humano ele é capaz de compreender certas verdades graças a esse poder da razão natural. Então, você veja que coisa maravilhosa, né? Deus criou o homem como um ser dotado de razão, como um ser que consegue compreender verdades. Então, você veja que, dentre todos os seres do mundo material, o homem é o único ser dotado dessa capacidade. Então, o homem é o único ser que pode ter consciência da verdade. Tá? O cachorro, por exemplo, o gato, a galinha ou qualquer outro animal, apesar deles terem uma imaginação, terem os 5 sentidos, terem isso tudo, eles não são capazes de ter a consciência plena da verdade. Eles não conseguem captar isso que nós chamamos de verdade. Então, os animais, por exemplo, eles vivem uma vida fechada no mundo sensível. E eles não conseguem compreender conscientemente o que está acontecendo com eles. E também não conseguem ter uma consciência plena do mundo ao seu redor. Nós temos isso graças à razão. Então, você veja que coisa interessante, que coisa impressionante. A nossa razão é capaz de compreender qualquer verdade que esteja presente nesse mundo ao nosso redor. E isso é belíssimo, tá? Só que olha que interessante. A nossa verdade, a nossa razão, apesar dela compreender qualquer verdade que seja revelada pelo mundo ao nosso redor, a nossa razão ela depende de certas coisas para compreender certas verdades. E uma das coisas que a nossa razão depende é de que o mundo ao nosso redor possua uma ordem. Então, veja que interessante. A nossa razão só consegue compreender aquilo que está ordenado. Então, a gente olha para o mundo ao nosso redor, o mundo ao nosso redor obedece uma certa ordem, e justamente pelo mundo obedecer uma certa ordem é que a minha inteligência pode captar as verdades. Ok? Só que olha que interessante. Existem outras verdades que escapam da ordem do mundo. Existem outras verdades que são reveladas não pela ordem do mundo, mas são reveladas de outras maneiras. De outras maneiras. Essas outras maneiras, as quais a verdade ela é revelada, ela não pode, essas outras maneiras não podem conversar com a nossa razão, ou pelo menos com os limites naturais da nossa razão. Então, o que acontece? Verdades compreendidas pela razão estão limitadas à ordem do mundo. E verdades que transcendem a ordem do mundo já não podem ser compreendidas pela razão natural que nós possuímos. Então, o que Deus fez? Deus nos cedeu uma graça, que é a tal da virtude teologal da fé, e de alguma maneira alimenta a nossa razão, fazendo com que a nossa razão compreenda certas verdades para além dos limites naturais, tanto da ordem do mundo, quanto dos limites naturais do nosso próprio ser. Essas verdades que estão para além desses limites naturais
são as verdades que advêm da revelação direta de Deus, que nós chamamos dentro da doutrina cristã de mistérios. Então veja que interessante. Deus nos revela certos mistérios, mas que só podem ser compreendidos pelo homem que já possui a virtude da fé. Então, quando a fé é recebida pelo homem, ela alimenta a razão humana de modo que a razão humana possa compreender essas verdades que extrapolam seus limites naturais. E isso faz todo sentido. Seria impossível Deus revelar certas verdades se essas verdades não pudessem ser compreendidas pelo homem de algum modo. Então vejam vocês, Deus se revela de duas maneiras para o homem. Se revela para o homem através da criação, que é a ordem do mundo e a ordem da estrutura da nossa razão, mas Deus também se revela de maneira direta, pelos mistérios, pelo Verbo encarnado, por tudo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Esse segundo modelo de revelação já não pode ser atingido em sua completude pela razão natural do homem. Vai faltar algo no homem. E esse algo no homem que falta é doado e cedido pela graça divina, que é o que nós chamamos de fé. Então, antes da sua pergunta, Tiago, o que é a fé? A fé é uma virtude teologal que alimenta a razão humana, fazendo com que a razão humana possa aderir a certas verdades que estão para além de seus limites naturais. Diga lá, Tiago.